Bom, hoje a gente fala um pouco também de formação de mercado, Verdade. preparação. E acho que uma coisa deve acontecer muito na tua área também, a minha na comunicação, com jornalistas, com fotógrafos, Com certeza, Carol. com editores. Acontece aquela coisa assim, com os atores deve acontecer também, tu vai me dizer. Olha só, tem um trabalhinho pra ti, mas assim, o cachê é muito baixo, pode ser. Olha, às vezes... É facinho, é curtinho, um vídeo curtinho. Não, tendo na cachê parceria, já melhorou. na faixa. Às vezes vamos fazer, não, mas é pro teu portfólio. Pra valorizar o teu, pra te dar visibilidade. Pra te dar visibilidade. Não, às vezes tem uns que realmente dão, mas, né, vamos valorizar, vamos valorizar o trabalho. Mas, Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que se for de comum acordo, eu acho, né, Claro. vamos ver o que o Gustavo vai dizer pra gente. Se for de comum acordo, se for uma boa combinação, né, se for inteligente, for coerente, for contemporâneo, eu acho que tem outras maneiras de remuneração, desde que se valorize o trabalho do profissional e que seja bem combinado, que seja atual, que tenha a ver com as redes sociais. Afinal, tá tão em voga a permuta, que eu ia falar das redes sociais, Exatamente. E eu acho que tem uma pessoa que pode nos falar bem sobre isso. Sempre ele, professor Gustavo Reis. É contigo, professor. E aí, gurizada, tudo certinho bem? com vocês aí? Tudo bem, Tudo estávamos bem. aqui divagando sobre a tua proposta de assunto hoje, a gente lembrou das nossas áreas. Refletimos bem, Gustavo? Vocês vejam só, eu não estava pensando exatamente nesse caso, mas foi interessante vocês falarem, porque eu, pessoalmente, sou formado em ciência da computação. E eu cresci na década de 70 e 80, na época em que os computadores pessoais começaram a proliferar. E naquela época, vocês, é claro, são jovens demais para isso, olha, eu já estou virando o senhor da jogada, né? Naquela época, todo mundo tinha um primo ou um vizinho que sabia tudo de computador. E era terrível para quem se formava em computação, ou em informática, ou em análise de sistemas, sugerir preço para as coisas. Porque como todo mundo tinha um vizinho, um parente, um primo que fazia tudo no computador, as pessoas tomavam esse vizinho, esse parente, esse primo como parâmetro. E achavam um absurdo, como assim vai cobrar toda essa coisa, né? É mais ou menos ali, não vai demorar meia hora. Ajuda nós aqui, por favor. É mais ou menos como os designers sofrem muito, e eu acho que eles compartilham da dor de vocês, tipo, mas bem cá, não é um serviço de design, eu só quero que tu faça um logo. É que nem fotógrafo, como o Lucas Sampaio estava falando, só tira umas fotos minhas. 4 anos de universidade não serve pra nada, né? Pô, pelo amor de Deus. Simples, né, gente? Mas que coisa, eu acho sensacional isso aí. Mas, enfim, não era exatamente essa perspectiva que eu tinha em mente quando eu propus esse tema com vocês. O que eu pensei, na verdade, foi em tentar mostrar para as pessoas como hoje em dia, quando a gente vê tanta coisa disponível gratuitamente na internet, especificamente, né, falando de serviços que podem ser disponibilizados, digamos assim, usando a rede. Tem muita gente que coloca muita coisa de graça. De graça, é claro, sob o ponto de vista de acesso gratuito, ilimitado e permanentemente disponível. Tutoriais no YouTube, por exemplo, de como fazer isso, como fazer aquilo, videoaulas disso, videoaulas daquilo, gratuitamente. Se vocês pararem para pensar, hoje em dia é possível aprender virtualmente tudo no YouTube, sob o ponto de vista de acesso gratuito, ilimitado e permanentemente disponível. Tutoriais no YouTube, por exemplo, de como fazer isso, como fazer aquilo, videoaulas disso, videoaulas daquilo, gratuitamente. Se vocês pararem para pensar, hoje em dia é possível aprender virtualmente tudo no YouTube. Tudo, qualquer assunto de interesse. Tem alguém que já preparou aulas, vídeos instrucionais a respeito daquele tema. E aí muita gente fica confusa, fica se questionando e pensa assim, será que essas pessoas estão realmente colocando isso de graça na internet? Será que essas pessoas não devem ser remuneradas? E eu vou dizer mais, vou um pouco além. Eu sou professor, por vocação e por ofício, né? Tem muita gente que me escreve para agradecer os vídeos que eu coloco na internet dizendo assim, professor, que Deus lhe abençoe, porque as suas aulas são realmente espetaculares. Estranho, eu ouvi muito esse discurso nos últimos dias. Esse trabalho missionário que o senhor faz, professor, realmente ajuda muita gente. O senhor não faz ideia, sabe? Como se estivesse agradecendo por uma atitude de cunho filantrópico. Sim. E a grande verdade é que são raríssimas as situações em que as pessoas disponibilizam qualquer coisa na internet
por pura filantropia, né? Existem maneiras mais eficientes de fazer filantropia, existem maneiras mais eficientes de fazer a diferença de fato na vida das pessoas. E isso pode ser por intermédio de contribuição para uma das inúmeras associações e organizações filantrópicas sérias que existem no Brasil. Quando as pessoas disponibilizam, por exemplo, já que a gente lançou o YouTube, vídeos no YouTube, é muito improvável que elas ganhem dinheiro a partir daqueles anúncios. Você sabe aqueles anúncios que a gente tem que pular? O ads. E normalmente a gente faz uma contagem regressiva mental, né? De 5 segundos. Acaba logo, por favor. E os publicitários já estão espertos. Às vezes é 5 segundos. Peraí, não clique aqui. Já faz exatamente isso, né? Que coisa doida, né? Porque as pessoas sabem que elas têm só 5 minutos para tentar, de fato, atrair a atenção e despertar o interesse das pessoas que estão assistindo aquele vídeo. Mas para vocês terem uma ideia, é muito raro as pessoas conseguirem sobreviver de monetização, ou seja, da remuneração pelos anúncios nos vídeos do YouTube. A última vez que eu tive acesso a um dado confiável a respeito desse tema, para que a pessoa conseguisse $1 de remuneração, imaginem comigo, $1, ela precisa ter aproximadamente 1.500 visualizações. Se vocês pararem para pensar, são raros os vídeos que conseguem visualizações nas dezenas de milhares, nas centenas de milhares em poucos dias. Sim. Isso normalmente é obra para quem já tem um número expressivo de inscritos, um canal do Porta dos Fundos, por exemplo, para ficar, né, resumido ao maior deles, que consegue aí, Manual do Mundo, consegue 500 mil visualizações em um dia. E aí, é claro, publicando vídeos regularmente, essas pessoas conseguem, de fato, sobreviver disso. Mas o que tem se falado muito hoje em dia, e aí eu pensei, quem é do jornalismo vai gostar disso, porque, de fato, isso é a tradução da verdade. É que existem pelo menos outras duas maneiras das pessoas remunerarem aquilo que a gente coloca na internet hoje em dia. A primeira delas continua sendo dinheiro, não se nega. Vender serviços, vender assinaturas, fazer com que as pessoas paguem seus cartões de crédito emitindo boletos bancários. Ótimo, né? Quem está nesse mercado sabe que isso pode, de fato, se tornar uma boa fonte de renda. A segunda maneira é por intermédio de conexão. É quando nós somos descobertos por alguém que é autoridade na nossa área e mais, que é uma pessoa muito conectada. É uma pessoa que pode alavancar a nossa presença de uma maneira que não seria viável sequer se nós investíssemos dinheiro para aumentar o nosso alcance. Porque quem já comprou anúncios nas redes, nas grandes redes, em especial no Facebook, sabe que quando a gente compra, por exemplo, curtidas na página, essas curtidas não costumam ser muito qualificadas. Qualificadas no sentido de pessoas que realmente se interessam por aquilo que a gente tem a oferecer. Sim. E a melhor coisa que pode acontecer para quem trabalha com qualquer coisa, virtualmente qualquer coisa, qualquer nível de produto ou serviço oferecido na internet, é ser descoberto por alguém que é referência naquela área. Certo. Porque daí a pessoa aponta para nós e diz, ó, aquilo ali é legal. E quando a gente se dá conta, existe um enxame de pessoas, uma multidão de pessoas que se sentem felizes e privilegiadas por ter nos descoberto. Às vezes um compartilhamento de uma pessoa em especial, como tu está dizendo, já vale... Já muda. 50 mil likes, porque ele reproduz o teu trabalho. Da terceira forma de pagar é o like. Impressionante. As pessoas botam, 200 likes. Opa, tô bem. Já posso almoçar. Almoço com likes. O like é a forma, a gente discutiu isso esses dias aqui mesmo na janela, né? Que o like é a forma mais básica de permissão, de autorização para que a gente mantenha aquela pessoa informada. Né? Mas quando eu falo especificamente em pagar com conexão, eu me refiro não só a essas pessoas que são autoridades, digamos assim, multiconectadas ou overconnected, mas também a possibilidade de parcerias que começam a surgir a partir daí. Né? Da pessoa nos procurar e dizer assim, olha, eu tenho muitas conexões que talvez te interessem, tu tem um serviço que me interessa, como já aconteceu comigo, por exemplo. Quem sabe eu troco alguma divulgação na minha página por uma assinatura do teu curso online. Isso é legal. Isso é bom para todo mundo, né? Uma pessoa multiconectada, né? E aí eu só peço sempre, eu digo, tá, tudo bem, pode fazer, mas por favor, quando fizer, não me avisa, faça espontaneamente. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente se dar conta, né?
E até eu me lembro do TCR lá, do Communication Revolution, quando o Vince lá como é que é o nome do Vice, daquele canal Sean, é o nome dele, diz que essa geração é a geração que tem os melhores detectores de picaretagem da história da humanidade. A gente sabe se é verdade ou se é mentira em uma fração de segundo. E por isso não adianta tentar enganar. E é melhor ainda quando essa indicação, é claro, é espontânea. E a terceira forma de remuneração, e essa eu tenho certeza de que quem está no ar todos os dias, como vocês estão em Octo, vão concordar, é a atenção. É a pura e simples atenção. As pessoas estão distraídas o tempo todo, elas estão sendo permanentemente seduzidas por novas propostas e por novos objetos e novos elementos tentando atrair a sua atenção. Com certeza. Então, a gente conseguir fazer com que alguém permaneça conectado com a gente 10, 15, 20 minutos, ou, enfim, ao longo de uma janela de Octo, por que não dizer? Já é algo completamente espetacular e aquilo hoje em dia já é uma maneira de remunerar aquilo que está acontecendo. Porque, eventualmente, se alguém pensar, eu estou pensando em um negócio legal para assistir e sintonizar em Octo, ou pensar futuramente, por que não? Eu estou pensando em ter aulas de matemática. Como é que é mesmo o nome daquele professor que eu passei 10 minutos assistindo em Octo? Ótimo. Tá pago, né? E as pessoas têm, de certa forma, que expandir os seus horizontes, porque isso tem impacto. E aí, é claro, assunto para outra janela. Isso tem impacto incrível e enorme no mundo da propriedade intelectual, no nosso conceito do que é direito autoral, né? Porque passa a ser mais interessante a gente simplesmente compartilhar aquilo que a gente sabe, ao invés da gente ficar restringindo o compartilhamento simplesmente à remuneração monetária. A remuneração para si, compartilhar conhecimento é rico por si só, né, Gustavo? Né, pelo retorno que tu tem. Eu tenho visto isso até no Snapchat. Tem uma produtora de São Paulo, de uns amigos pessoais, o Estúdio Mall, que o Galileu, um dos sócios, ele faz os snaps com várias dicas de produção. Como fazer. E ele mesmo fala, a gente compartilha, a gente resolveu aqui compartilhar conhecimento sem remuneração, nós não somos pagos, porque a gente quer dividir conhecimento. E ele já afirmou que ele já conseguiu vários clientes com esses compartilhamentos, assim, espontâneos. Agora, tentem voltar à década de 80, quando não existia essa Pega a informação, plataforma. bota no bolso e vai embora. Meu Deus, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho o hábito de publicar pequenos resumos de matemática na internet. Eu publico eles 2 ou 3 resumos por semana, descobri que isso é uma coisa de que as pessoas gostam muito e aquilo de que as pessoas gostam a gente continua fazendo. Eu tenho uma resistência incrível sequer a colocar uma marca d'água nos meus resumos. Porque eu fico pensando na pessoa que vai baixar o meu resumo e imprimir. Pô, que tremenda sacanagem colocar uma marca d'água, né? Que vai fazer com que aquela impressão perca qualidade e que a pessoa não consiga ler de fato. Na década de 80, tudo tinha marca d'água. É verdade. Absolutamente selo disso, tudo. Selo daquilo. Tinha que estar assinado, as pessoas ficavam com raiva daquilo porque, né, tiravam um xerox, tirava outro. E as pessoas tiravam xerox de qualquer jeito, não adiantava colocar a marca d'água. E aquela marca d'água ia só deteriorando a qualidade daquela cópia, né? Exatamente. Gustavo, porque as pessoas não tinham essa perspectiva. As coisas mudaram muito. Uma coisa que é completamente gratuita é o Octo. Afinal, a gente dá transparência todos os dias aqui, mostra um monte de conteúdo bom e não cobra absolutamente nada, né? E não só na... Agora eu garanti meu emprego. E a gente compartilha nas redes depois, né? Isso é legal, porque a gente disponibiliza o conteúdo para ser compartilhado nas redes pessoais dos convidados, dos nossos colunistas, dos nossos convidados das janelas. Isso é legal, a gente recebe de volta o que a gente estava falando, né, Gustavo? A gente recebe o retorno positivo desse compartilhamento espontâneo. Vocês não sabem disso, mas eu estou nesse momento monitorando essa transmissão em Octo ao vivo via internet. E como estamos? Nós estamos legal, está escrito aqui, tipo, o Octo convidando as pessoas a participarem e tudo mais. Professor Gustavo aqui na direita da tela, né? Carol Miguel do lado esquerdo. Quer dizer, isso é genial, eu não preciso sequer de uma TV a cabo aqui para acompanhar o Octo ou de uma antena HF. Nós estamos em toda parte.
Exatamente. Maravilhoso. Cada dia está ficando melhor a janela. Ótimo. Não, ele é interessante as coisas que o Gustavo falou, que alguém que está começando um negócio. Nesse momento que o país está super em crise, ou então nas artes, né, na comunicação, que a gente está cada vez com menos financiamento, né, com o país praticamente parado, é uma ideia interessante da pessoa não desistir, né, Gustavo? Repensar que tem outras maneiras para impulsionar o seu negócio. Pega e claro, faz, né? Que em algum momento esse retorno vai vir. E esse caminho que o Gustavo apontou pode ser um deles, né, Gustavo? Para dar uma largada aí num projeto pessoal. Compartilhar o que tu sabe, exatamente. Vamos fazer de trás para frente. Procure compartilhar o seu conhecimento em busca de atenção, para que as pessoas tenham a percepção de descoberta, que é uma coisa que as pessoas valorizam muito, né? Quando a gente descobre uma coisa legal, a gente não marca os amigos, porque a gente quer que eles vejam também. Exatamente. Que a gente quer que eles nos valorizem como referência, né, de descoberta de coisas novas. Isso é muito bacana quando acontece. A segunda coisa, procure identificar quem está fazendo coisas parecidas com aquilo que você propõe. E tente se conectar a essas pessoas, tente descobrir o que essas pessoas estão fazendo, vai lá, curte os posts e tudo mais, como eu faço com outros professores, não só de matemática, mas também de outras matérias. Porque isso enriquece o nosso trabalho, a gente acaba descobrindo novas maneiras de fazer as coisas a partir da observação, da experiência de outras pessoas. E em terceiro e último lugar, quem tem R$5 por dia hoje pode anunciar no Facebook, você sabia? Olha que ótimo. Sim. R$5 vale a por pena. dia. R$5. Olha, quem não tem R$5 por dia para investir no seu próprio marketing não pode abrir um negócio. Tem que fazer outra coisa da vida. São R$5 por dia para atingir público segmentado e específico. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Antigamente, era páginas amarelas e custava uma fortuna. Hoje em dia, páginas amarelas funcionam no máximo como calço de porta, como apoio de monitor para ele ficar mais alto. As pessoas não usam aquilo para nada mais. Exatamente. Porque ninguém mais faz buscas, né, em páginas amarelas. As pessoas vão para o Google e até hoje em dia nem isso. As pessoas Imagina hoje, né, seus o pessoal que não pegou a lista amarela, vou fazer uma busca na lista amarela. Onde é que eu digito? Certo. Onde é que eu digito? Gustavo, muito obrigada. Vamos até a próxima semana. Eu só senti falta dos teus gráficos, dos teus... tu faz pra gente, dos seus infográficos. Eu juro, eu tô com os da semana passada aqui. Então semana que vem vamos fazer, por favor. Eu gosto muito das suas explicações visuais. Hoje não deu tempo. Eu peço desculpas para vocês, mas eu prometo que semana que vem eu volto com todo o equipamento. Deixa eu aproveitar só fazer uma pergunta. Por acaso, a minha transmissão, a qualidade da imagem que chegou para vocês aí melhorou um pouquinho de semana passada para cá ou vocês não perceberam isso? Olha, só por acaso. Eu, sinceramente, estou né? te achando mais pixelado, mas a gente te vê em dois momentos aqui. Não. Certo. O pessoal da web está dizendo que, ó, sim, que tá ok. melhorou. Tá ok. Eu estou tentando aprimorar as coisas do meu lado aqui, por isso eu fiz a pergunta ao vivo, mas eu agradeço. Pois é, o tempo inteiro estava bom. O tempo inteiro estava bom, Gustavo. Foi só tu falar que já deu uma pioradinha. Agora tu mexeu e deu uma travada aqui, mas tá tudo certo. Mas o pessoal da técnica garantiu que estava ok, melhorou sim. Valeu, então, Gustavo. Sempre legal falar com vocês. Obrigado. Valeu, até semana que vem. Muito obrigado, Gustavo Reis.